paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Ezequiel, do capítulo 18 ao capítulo 26 e Salmos 100, 101 e 102. Então não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? Amém? Vamos orar? Senhor, Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas, ser conosco, Pai, todos os dias, todos os nossos passos, Senhor. Jamais se afaste de nós e não nos permita, Senhor, se afastarmos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 22, versículo 17, meu título diz assim: O forno de fundição. Como está o seu aí? A fornalha de refinar do Senhor. A fornalha? De refinar do Senhor. Para quem ainda não entendeu ou não sabe, Ezequiel é contemporâneo de Daniel, de Ananias, Azarias e Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses caras aí. É porque a gente está acostumado a falar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esse é o nome deles babilônico. Beltesazar, esse é o Daniel. Esse é o Daniel. E esse Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes babilônicos, né? Então depois a gente vai ver eles lá na frente. Mas eles são contemporâneos. Então, na leva que foi pro cativeiro aqui, a gente vai ver que Ezequiel era um dos cinco firmes, dos 5 fiéis que foram. Então foi Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente tem que entender, o que eu achei interessante desse texto e contexto é o seguinte: Deus, quando ele dá uma profecia, ele sempre confirma. E isso é muito forte mesmo, porque quando é da boca para fora de quem está ali pregando no momento ou trazendo a palavra, profetizando, quando é da boca para fora, quando é do coração do humano, pode até agradar os ouvidos no momento, mas você vê que aquilo ali o Senhor nunca mais repete. E quando é do coração de Deus, Deus repete 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, até você ficar convicto. Ah, Senhor, mas o Senhor prometeu e até agora nada. Ok, mas já repetiu quantas vezes? 3, 4 vezes? Uma hora vai, fica tranquilo. Que Deus, ele não dá ponto em pingo d'água, ele faz tudo certinho. E o texto diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo. No meio do forno eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntaram a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de fundirem assim na minha ira e no meu furor. Os ajuntarei ali, os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor. E vocês serão fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim vocês serão fundidos no meio dela, e saberão que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vocês. O que é interessante aqui? Que Ezequiel ele fala isso, que ele vai transformar eles em cobre, estanho, ferro e chumbo. Estanho é o que, né, faz a solda, né? Aquele metal de solda que junta todos os metais. Então Ezequiel vai falar que Deus vai transformar eles em tudo isso. E lá na frente, quando Daniel ele for interpretar o sonho de Nabucodonosor, a gente já leu Daniel? Não. Não, quando a gente chegar lá e for ler o sonho de Nabucodonosor, é o capítulo 2 de Daniel, a gente vai ver que Nabucodonosor ele sonha com uma estátua enorme, com a cabeça de ouro, o peito de prata, as pernas de bronze e as canelas e pés de ferro e barro misturado. Então a gente vê que de uma forma mesmo que singela, Deus ele confirma a profecia, né? Então aqui ele está falando: eu vou transformar vocês nisso, vou permitir que isso destrua vocês, funda, né? O fundir aqui, o ferro, o alumínio, o ouro, tudo é trabalhado no fogo. E quando o fogo começa a derreter os metais, ele derrete e forma tudo uma coisa só. Então, por exemplo, se a caneta fosse de ouro, a gente ia jogar 2 peças no fogo, depois de fundir, de chegar na certa temperatura, ia virar tudo uma coisa só. Então, né? E isso acontece lá na frente, quando Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Porque ele vai falar assim: Nabucodonosor, é o seguinte, no seu sonho você é a cabeça, é o reino de ouro, né? A cabeça de ouro ali e tal. Em seguida,
vai vir um reino de prata. E depois vai vir um reino de bronze. E se a gente for ver ao pé da letra a interpretação, depois ele vai ver que Nabucodonosor na Babilônia caiu para Ciro da Pérsia, meia dos persas, né? Depois caiu para a Grécia, depois caiu para Roma. E depois de Roma veio Jesus, que no sonho é a rocha que se solta do céu sem ajuda de mão humana e vem arrebentando a estátua de cima para baixo. Porque daqui em diante, a própria palavra diz: eu ajuntarei, vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Ou seja, mesmo estando ali, não há mais reconstrução. Vocês não vão mais se separar daquilo que separa vocês de mim. Vai juntar. Então, ou seja, como vocês vão ser libertos? Não vão ser mais libertos. Acabou o tempo dos reis. O último rei caiu aqui quando eles foram levados para a Babilônia e já era. Israel não tem mais um rei, um reino livre. Eles vão sempre ser cativos, até que essa grande rocha se solte do céu e venha se criar na terra, que é Jesus. Então, aqui já é o ponto final. E é muito parecido, eu estou ficando rouco, é muito parecido com o sonho de Nabucodonosor, porque são os materiais parecidos com o da estátua. Né? Então, isso é muito importante a gente saber que quando Deus dá uma profecia, um dos sinais, né, é você ouvir aquilo de pessoas que não se conhecem, em momentos e situações diferentes, né, em lugares e ambientes diferentes. Né? É muito bom isso, porque às vezes a gente duvida. Quando é de Deus a gente duvida, quando não é de Deus é o que mais nós acredita, mas quando é de Deus nós duvida, porque a gente olha pra gente, a gente faz um filtro, a gente fala, mas poxa Deus, essa profecia, vou usar um exemplo chucro, né? Mais importante para muita gente. Ah, Senhor, a minha casa, o Senhor vai me dar uma casa, né? Eu até falei sobre isso, que Deus não estava preocupado em te tirar do aluguel, mas um exemplo, né? Ah, Deus falou que vai me dar minha casa. Ao mesmo tempo, a gente olha pra gente e fala assim, poxa, eu não ganho o suficiente no meu trabalho para fazer um financiamento, nem nós dois, um só trabalha, o outro não trabalha, então a gente se olha, a gente enxerga a profecia na nossa realidade atual. Mas a gente não tem que enxergar a profecia na nossa realidade atual, nós temos que enxergar a profecia na realidade de Deus. Qual a realidade de Deus? A realidade de Deus é Davi pequenininho arrebentando um gigante com uma pedada na cabeça. Totalmente contrário, tinha um exército que manejava espada e escudo bem, e Davi me cata uma pedra e arrebenta a cabeça de um cara de 3 metros de altura. Então a realidade de Deus não é a nossa. Então, primeiro, a gente duvida. Por quê? Porque a gente faz um filtro, a gente enxerga a gente na realidade de Deus. Esquece, nunca vai funcionar isso aí. Pode pá que nunca vai dar certo. E quando Deus repete por pessoas diferentes, em situações diferentes, em locais diferentes, irmão, acredita. É Deus. E se não acreditar, vai pecar, porque Deus não cumpre aquilo que a gente não confia nele. Então a gente tem que vigiar também. Quer acrescentar alguma coisa? Não, então acho que é isso. Né? Como a gente já falou algumas vezes também de profecia, né? Que Ezequiel é profeta, isso é muito importante. Eu achei muito importante a gente frisar. Por quê? Porque é algo do nosso dia a dia, que a gente passa todo dia, né? Que a gente passa sempre. O cristão ele passa sempre por promessas, vou usar o termo, por adivinhações, né? Que vem às vezes do maligno. E a gente tem que saber filtrar isso. Porque a palavra diz, julgue a profecia, não o profeta. Porque a profecia, a gente julga dessa maneira. A gente faz um filtro, a gente abre uma caixinha na nossa cabeça, coloca ela lá dentro e fala, se Deus me repetir, a caixinha de vermelho fica amarela. Se Deus me repetir de novo, a caixinha de amarela fica verde. E uma hora essa caixinha explode. Aí se for uma adivinhação maligna, que seja, eu ia falar de uma fada. Como é o nome da outra lá que eu falei esses dias? Cigana. Da cigana. Se for uma visão de uma cigana, por exemplo, você coloca na caixinha, você fala, eu nem colocaria, mas você coloca na caixinha e fala, deixa aqui. Se um dia Deus me repetir de outra forma, eu vou até talvez acreditar. Mas tem que tomar muito cuidado. Mas a gente tem que ter discernimento de profeta. Né? Tem que ter o discernimento de profetas, mas mesmo assim ele é muito perigoso. É muito perigoso. Então é mais fácil a gente levar em conta de que é melhor a gente julgar a profecia, para não pecar também, né? Porque se o profeta estivesse sendo usado pelo Espírito Santo, como a gente já falou aqui no caso de Jesus, né? Que os fariseus chamaram Jesus, olha, ele expulsa demônios porque ele é o rei dos demônios. Ele trabalha pelo rei dos demônios. Então eles estavam fazendo o quê? Como Jesus expulsava através do seu próprio nome, mas também com o Espírito Santo que ele já tinha,
Então, automaticamente, eles estão blasfemando. O poder de Jesus Cristo que vem através do Espírito Santo era de demônio. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então, se a gente não tiver realmente o dom do discernimento do Espírito, é melhor que não faça, para não pecar. Porque você vai poder estar pecando contra o Espírito Santo e isso é muito perigoso. Né? Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra, Senhor. Tome em Tuas mãos nossas vidas, Senhor. E nos ajude, Pai. E nos guie, Senhor, todos os dias diante da Sua Palavra sincera, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tchau.